Gente, um morador de rua está preso há mais de um ano pelo 8 de janeiro e essa prisão, somada aos próprios argumentos agora da PGR para revogar a prisão, desmontam o cartelo de cartas da PGR e do STF para prender, acusar e condenar os manifestantes do 8 de janeiro. Fica aqui comigo que eu vou te explicar essa história e você vai entender o que eu tô falando. Olha aqui, ó. Morador de rua está preso há um ano por 8 de janeiro. Aí você vê aqui, o morador de rua está preso preventivamente há mais de um ano, depois de ele ter sido acusado. Veja aqui a imprensa falando, sem provas concretas. Mas espera aí, nenhuma das pessoas lá que está sendo acusada, condenada, praticamente nenhuma, salvo raras exceções, em geral elas estão sendo presas, acusadas, condenadas, sem provas concretas. Então isso aqui se aplica para elas também. E aí a imprensa está falando aqui, o morador de rua está preso preventivamente há mais de um ano após ser acusado, sem provas concretas, de ter participado dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Segue aqui. O Jefferson, que é esse morador de rua, ele é andarilho e ele foi preso em um primeiro momento na manhã de janeiro de 2023, lá na época do 8 de janeiro, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Tá aqui a foto do Jefferson. Em depoimento, o morador de rua contou ter ido ao local na noite anterior para buscar abrigo e para buscar comida, depois de ele ter sido impedido de ficar em um shopping popular. Ele tinha chegado a Brasília naquele domingo, no dia 8 de janeiro, de carona em um caminhão e não tinha onde dormir, de acordo com a Defensoria Pública da União, que fez a defesa do denunciado. O Jefferson ele foi solto 9 dias depois, dia 18 de janeiro, porque reconheceram que não era o caso de manter ele preso. Mas, veja só, ele retornou à prisão em dezembro, após descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que ele descumpriu? Gente, é um morador de rua. Ele não tinha onde carregar a tornozeleira eletrônica, carregar no sentido de colocar bateria, carregar na tomada eletronicamente. E aí, para o Supremo Tribunal Federal, como aconteceu agora com o Daniel Silveira, ele descumpriu medidas cautelares. Da mesma forma como o Daniel Silveira simplesmente foi ao hospital e aí descumpriu medidas cautelares, prisão nele. E aí segue vendo aqui o que o Metrópolis colocou. Não há provas nos autos, contudo, de que Jefferson teria participado da depredação dos prédios públicos na esplanada dos ministérios. Tampouco que ele pedia golpe de Estado. Isso aqui é verdade, gente, para a maior parte dos manifestantes 8 de janeiro. Mesmo assim, ou seja, de modo ilógico, incoerente, o que se aplica também para os outros do 8 de janeiro, ele foi denunciado pela PGR em abril de 2023 pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime, que são os crimes de que foram acusados aquelas pessoas presas no quartel, em relação aos quais não tinha provas de que eles estavam lá na depredação do 8 de janeiro. Segue aqui comigo. No último dia 16, agora 16 de dezembro, porém, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, mudou de opinião. E aí ele se manifestou pela revogação de prisão. Mas por que isso? Vamos entender. O que a PGR diz? Diz que ele estava inscrito no registro do Cadastro Único na condição de morador de rua, que ele recebe benefícios sociais e foi atendido em diferentes centros de atendimento de pessoa de rua, Centro Pop. Ok, é morador de rua. Tem gente lá que era pastor, tem gente lá que era comerciante, tem gente lá de diferentes atividades ou situações. Isso aqui suficiente não muda a situação dele em relação aos demais. Só mostra que é uma pessoa que era efetivamente morador de rua. E aí segue aqui. Diferentes instituições de assistência social também confirmaram que o Jefferson é morador de rua. E aí o que o PGR disse? Não obstante a natureza multitudinária das infrações penais imputadas, o que ele está dizendo aqui? Gente, a construção da PGR e do STF para acusar e condenar as pessoas do 8 de janeiro é um castelo de cartas. Eles construíram esse castelo de cartas em cima de uma base que é uma teoria, é uma tese de crime multitudinário. Que tese é essa que eles inventaram e que eles nunca aplicaram para outros casos na história? Essa tese inovadora para, mais uma vez, acusar e condenar com penas de ferro e fogo os manifestantes do 8 do 1, é a tese dos crimes multitudinários que diz basicamente o seguinte: se você está lá no meio da multidão que praticou crime, você é criminoso. Ainda que você não tenha feito nada, porque tá ali um reforça o comportamento do outro. E eu já desmontei isso lá na época das acusações, dizendo, olha, se você tá numa briga de torcida, você tá ali protegendo a tua filha, não quer dizer que você tá praticando lesões, se unindo àquela briga de torcida. E nesse caso, a PGR tinha condições de mostrar o que cada um tá fazendo, tá cheio de câmera lá. O Estado não pode se escusar de provar a contribuição da pessoa para os crimes quando você tem um monte de câmera. Se tem uma área mais monitorada do que ali a Presidência da República, o Palácio do Planalto,
A Praça dos Três Poderes eu desconheço. Ali estava cheio de câmera. Então o Estado tem sim o dever de provar o que cada um fez. Mas aí eles criaram essa teoria para eles poderem acusar e condenar todo mundo sem provas, que essa teoria do crime multitudinário. Bastaria estar na multidão para você ser responsável. E aqui está a prova de que isso não procede. E aí eles mesmos reconhecem isso. Veja aqui, ó. Não obstante a natureza multitudinária das infrações penais, dos crimes imputados, o motivo preponderante do réu comparecer ao acampamento para se alimentar, reforçado por seu contexto de vulnerabilidade social e pela inexistência de provas em contrários, impede a configuração do concurso de pessoas. Ou seja, as condições desse réu impedem que se conclua que ele estava concorrendo com os outros, que ele estava ajudando os outros, que ele estava em conluio com os outros para os atos do 8 de janeiro, ali, quer para incitação, quer para associação criminosa. Agora, se você pegar isso aqui, a rigor você aplica para os outros. Olha aqui, ó, contexto de vulnerabilidade social. Tem um monte de gente lá que era simples, que recebia salário mínimo, mas inexistência de provas em contrário. Gente, não tem prova em relação à maior parte dos manifestantes do 8 de janeiro. Isso aqui se aplica para todos. Isso aqui impede essa configuração de concurso de pessoas para a grande maioria dos manifestantes foram presos, acusados e condenados. Segue aqui comigo. O procurador-geral destacou também que não foram produzidos laudos ou elementos que indiquem a participação do acusado nos atos antidemocráticos, para além da sua permanência momentânea no acampamento. Isso aqui vale para grande parte das pessoas, a não ser ressalvada aí a permanência momentânea. Mas não importa se a pessoa ficou menos ou mais tempo, importa sim se ela estava ou não aderindo a condutas que são em tese criminosas. Se você não tem prova de que a pessoa aderiu a condutas criminosas, não tem crime. A pessoa pode estar lá no acampamento por qualquer razão, por várias razões, para orar, para protestar, para o que for, sem estar aderindo a nenhum crime. Então isso aqui desmonta o castelo de cartas da PGR e do STF. E para concluir aqui, ó, em todos os depoimentos, Jefferson relatou que é morador de rua. Ele também explicou que retirou a tornozeleira eletrônica porque tinha dificuldade de obter trabalho, bem como de carregar o equipamento. E agora a PGR está relevando, e o STF provavelmente vai relevar e vai soltar ele. Agora o mesmo argumento se aplicaria a Daniel Silveira, que tinha um descumprimento justificado de medida cautelar. E em relação à falta de provas, isso se aplica para todos. Se a gente for aplicar isso aqui como deve ser aplicado para todos os manifestantes, os mesmos argumentos, a mesma lógica, você desmonta o castelo de cartas do STF que tem promovido a condenação injusta, apenas desproporcionais, de uma série de pessoas que têm sido vítimas, têm sido penduradas em praça pública em nome da democracia. Uma mesma democracia que, ao mesmo tempo que eles sustentam as bandeiras, eles estão cravando uma espada no seu coração, violando sistematicamente direitos fundamentais das pessoas, na maior violação em série de direitos fundamentais que acontece no Brasil desde a ditadura. Eles cravam uma espada no coração da democracia brasileira. Então, se você concorda com isso, curte o vídeo para que a nossa voz da indignação chegue mais longe, compartilha e segue o canal, aqui é a sua casa, você é muito bem-vindo, para que a gente possa trabalhar, gritar, erguer a nossa voz em conjunto contra os absurdos e as injustiças que acontecem no Brasil. Um grande abraço.